Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso Acorda Sucupira de quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Quero começar primeiro agradecendo aos novos, como é que a gente fala? Inscritos no canal do YouTube, porque a gente cresceu bastante ontem. Não sei o que foi exatamente, também tudo bem, né? A gente me redescobrindo, até vi um comentário. Esqueci o nome da pessoa agora, de alguém que me seguia lá no Antagonista e acabou me achando agora no YouTube. Então, se você conhece outras pessoas aí que me seguiam lá no Antagonista, avisem que estamos aqui no Esquina Sucupira agora, próximo daquele número dos 500 inscritos, que é o nosso primeiro, vamos dizer, nosso primeiro alvo, né? Que aí a gente pode ter aquela área de membros, superchat e outras cositas mais que o YouTube dá pra gente. De qualquer maneira, meu assunto obviamente não é esse, né? Meu assunto é o seguinte, estamos ainda no rescaldo daquela conversa do IOF, né? A confusão toda que o Lula, coitado do presidente, olha aí, levantando falso testemunho, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou causando aí com aquele aumento do IOF, né? Ainda repercute. Ontem teve um evento com o pessoal das confederações aí que tinham feito aquele manifesto e as falas, o presidente da Fiesp, né? O Josué, foi extremamente, como é que se diz, duro, né? Nas falas contra o IOF, dizendo que é um absurdo, que não faz sentido, que vai causar um problema grande para as empresas, para a indústria. E que estão todos fazendo ingerências, conversando com seus parlamentares para derrubar o decreto que aumenta o IOF, né? Lembrando que a expectativa do governo era 20 bilhões de arrecadação neste ano, né, de 2025, nessa primeira fase, e depois 40 bilhões em 2026. O que aconteceu é que como 41 bilhões em 2026. Como o Fernando Haddad, como o Ministério da Fazenda voltou atrás de um pedacinho lá, já tem 2 bi que sumiram dessa conta. A equipe econômica está pensando aí, tentando ver se cria uma nova receita, se faz mais um corte, se não faz nada espera, um corte no orçamento, se não faz nada espera a próxima revisão bimestral para aí então ver melhor o que precisa ser feito. O problema, no entanto, é o seguinte: se cair o IOF, aqueles 31,3 bilhões de contingenciamento, de congelamento que o governo anunciou naquela malfadada quinta-feira, que foi que foi seguida, né, do aumento do IOF, aqueles 31 bilhões de congelamento não serão suficientes. Afinal de contas, se você estava esperando 20 bi de arrecadação a mais em função do IOF, aí você vai ter que passar de 31,3 bilhões de contingenciamento para 51,8 bilhões de reais. E agora a ala política e as fontes do Planalto começaram a tentar minimizar o efeito dessa atrapalhada no presidente Lula, dizendo que, adivinhe você, o presidente Lula não sabia. Olha aí, o Haddad se encontrou com ele diversas vezes para falar sobre essas medidas, vocês sabem. Toda vez ele falava: olha, tem que falar com o presidente, só vou anunciar depois, tem reunião hoje, tem reunião amanhã, teve reunião na terça, teve reunião na segunda, teve reunião na semana anterior com o presidente. Mas, segundo os interlocutores do presidente, ele não sabia dos detalhes, o que eu até chego a acreditar, né? Obviamente você não sabe dos detalhes, mas se você fizer as perguntas certas, que é isso o que um presidente deve fazer, você vai saber pelo menos quais são os riscos que você está correndo, né? Porque agora estão dizendo que, na verdade, ele não sabia dos detalhes e não sabia que podia dar todo este problema, né? E aí a gente volta para aquele princípio dessa discussão, que é: ou a equipe do Ministério da Fazenda não sabe o que está fazendo, ou, pior ainda, sabe o que está fazendo, né? É difícil de acreditar que o presidente, embora esteja aí tonto,
porque está no meio de uma crise de labirintite, não soubesse o que está acontecendo ou não soubesse qual poderiam ser os efeitos dessa medida do IOF, né? Até porque algumas pessoas admitem que é claro que o presidente não aceitaria um corte tão grande no orçamento se não fosse essa medida do IOF para recuperar alguma receita. Bom, fato é que o setor privado está colocando lenha na fogueira, está colocando cada vez mais pressão. Câmara e Senado já têm projetos de decreto legislativo para derrubar o decreto presidencial sobre a história do... E ontem o líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco, falou com o presidente da casa, o Hugo Mota, que também não está muito confortável com essa história, para que esse projeto de decreto legislativo seja colocado com regime de urgência para votação. O Hugo Mota aparentemente prometeu ao Zucco que vai discutir isso na reunião de líderes amanhã, na quinta-feira, e se isso acontecer, então você pode ter aí a votação desse projeto de decreto legislativo rapidamente. Muita gente aposta que a Câmara não vai fazer isso, ou o Senado não vai fazer isso, não vai derrubar o IOF, porque isso ampliaria também o contingenciamento das emendas parlamentares, né? Afinal de contas, de acordo com o orçamento ali, de acordo com a regra, você distribui o contingenciamento, os bloqueios por todo mundo, inclusive emendas parlamentares, né? Isso tiraria um pouco de dinheiro dos políticos, dos deputados e senadores para as emendas, né, que eles destinam aí aos seus redutos eleitorais. É difícil saber como é que anda essa conta, né? Eu acho que, aparentemente, dado a grita do setor produtivo, pode ser que seja mais vantajoso você derrubar o decreto. Minha opinião, já falei isso ontem, acho que isso não dá em nada de qualquer maneira, mas pode ser que se consiga aí uma coisa meio limitada, né? Você senta com o setor produtivo e diz, ok, o que é de vocês aqui que pode ser mudado, que não fica nem lá nem cá. A gente derruba o decreto e pede para o governo fazer um novo decreto com uma outra alíquota ou com especificidades que desviem um pouco desse pessoal que está mais estressado aí com isso, tá? Então, e além de tudo, se o governo achar que não deve mudar nada, basta que o governo leve a questão para o STF, uma vez que esse imposto é um imposto chamado de regulatório e que, por natureza legal, ele pode ser feito do jeito que está sendo feito, ele não precisa passar pelo Congresso, né? Então, isso pode criar aí mais uma, mais uma discussão no STF para o governo, que vai colocar governo e executivo e legislativo em lados opostos novamente. Agora, vale destacar uma coisa, além dos partidos de oposição, que têm falado bastante sobre isso, têm sido bastante vocais sobre esse assunto, já tem partido da base governista, como União Brasil, os progressistas e o MDB, que também estão apoiando a derrubada deste decreto. O que interessa isso para a gente aqui, ou o que interessa isso para o investidor, né? Parte do mercado entende que esse IOF, do jeito que está hoje, ele equivale aí a 0,25, 0,50 ponto percentual de aumento na Selic, o que livraria de uma vez por todas o Banco Central de um novo aumento da Selic. Então você pensa, bom, se derrubar o decreto, talvez volte o risco de um aumento da Selic na próxima reunião do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, lá em junho. Sim e não. De qualquer forma, ontem o resultado do IPCA 15 foi extremamente benéfico, foi extremamente positivo para essa tese de que o juro não sobe mais, que é aquilo que eu já tinha falado quando o Banco Central decidiu aí por essa alta mais recente aí na reunião de maio, na reunião desse mês. E o IPCA 15 veio em 0,36%, subiu
0,36% contra 0,43% do mês anterior, né, de abril, mas contra 0,44% do estimado, do esperado pelo mercado. Obviamente isso causou um fechamento da curva de juros futuros e fez com que o mercado apostasse em peso que não haverá mais nenhuma alta da Selic num horizonte aí visível, vai até o fim do ano, dado que não haja grandes mudanças, né? Obviamente continua o risco fiscal, continua na pauta, mas aparentemente o juro chegou onde o juro deveria estar, né? Os juros básicos deveriam estar. As apostas, tanto na curva quanto naquela opção digital, né, que o pessoal chama, aquela opção de cupom na B3, apontam enorme maioria para as apostas em a manutenção da Selic em 14,75 na reunião de junho. Nas opções de cupom você tem hoje 83% de probabilidade na precificação do mercado de os juros ficarem onde estão, em 14,75% ao ano. Nem mesmo essa criação de vagas no CAGED, que deve ser anunciada hoje, com 175 mil novas vagas, deve mudar essa percepção do mercado sobre o fim aí do ciclo de alta da taxa de juros, né, da Selic, né? A expectativa do mercado é que o CAGED anuncie essas 175 mil novas vagas criadas em abril, contra 71.500 em março, né? Lembrando que março teve feriados, carnaval e tudo mais, então teve esse efeito também de redução na criação de vagas, mas mesmo esse número não deve mudar muito o que está sendo pensado aí para os juros no Brasil no que diz respeito ao mercado financeiro, né? Então hoje deve ser tudo mais constante, um dia positivo, tranquilo, lembrando que quando a gente chega no final do ciclo de alta da Selic, a expectativa começa a ser sempre essa conversa de manutenção, quanto tempo vai ficar os juros no patamar onde está e quando é que começa a se reduzir a taxa de juro básica. E isso ajuda no valuation das empresas aí, porque fica mais barata a taxa de desconto, as empresas mais alavancadas começam a ter que pagar menos juros, né, para rolar essas dívidas, e tudo isso favorece as empresas de bolsa. Lembrando que a bolsa antecipa todo esse movimento, né? Não à toa estamos vendo aí a bolsa próxima a novos recordes e provavelmente vai bater novos recordes nos próximos dias e semanas, né? Porque além desse momento da Selic, a gente tem uma rotação de portfólio global que tem trazido dinheiro para o Brasil, apesar dessa conversa aí sobre o IOF, né? De qualquer forma, como eu estava falando, hoje deve ser um dia tranquilo, positivo e muito bom para o investidor brasileiro. Beleza? Eu tenho medo de falar essas coisas que às vezes a gente queima a língua, mas a gente se vê amanhã. Qualquer coisa eu peço desculpa amanhã. Live no YouTube às 7h30 na quinta-feira. Beleza? Então um abraço a todos, bons negócios e a gente se vê amanhã. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!